Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia, Miqueias capítulo 6, versículo 6. Assim está escrito: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro, de 10 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Isso aqui é um homem perguntando. E agora é Deus respondendo. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede a ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor traga total iluminação sobre a tua palavra que será proclamada, para que haja a plena compreensão, para edificação da tua igreja. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, Miqueias vivia em um tempo crítico, bastante caótico, onde a nação de Israel se encontrava em crise moral, ética, espiritual. Em todos os aspectos havia um declínio, havia um colapso. Os governantes dominavam o povo com corrupções, os juízes aceitavam suborno e os sacerdotes tinham se tornado mercenários. Se você parar para pensar, toda a semelhança não é mera coincidência com os nossos dias. Eu preferia dizer o contrário: toda coincidência é total semelhança. Era um mundo sem Deus, era um mundo sem regras, era um mundo sem princípio, onde cada qual fazia o que bem desejava e não dava satisfação a ninguém. É nesse contexto que Deus levanta o profeta Miqueias, onde o povo reconhece que somente Deus poderia sarar aquela terra, onde somente Deus poderia livrar aquela geração. E não é assim? A gente se distancia de Deus e começa a viver dias tenebrosos, começa a viver nossos terrores, a ver os nossos fantasmas. E quando a gente percebe que está tudo indo de mal a pior, a gente recorre para Deus. Então a nação recorre para Deus, porque reconhece que somente Deus poderia resolver aquela situação. No entanto, contudo, entretanto, porém, eles não sabem como chegar até Deus. E se você percebeu bem os versículos 6 e 7, eles apresentam rituais litúrgicos, eles apresentam cerimônias ritualísticas. O que eles apresentam são protocolos, formalidades religiosas. Eles dizem: daremos sacrifício a Deus, bezerros a Deus, e eles tentam até imitar os povos pagãos. Daremos os nossos filhos a Deus, para tentar reconciliar com Deus. Olha que coisa tão absurda. E agora é a hora que Deus responde, e quando Deus responde, Deus deixa muito bem claro o que espera do povo, o que deseja do povo, e não é nada disso. Eu tenho dito e insisto em repetir que há uma diferença exorbitante, estratosférica entre religião e evangelho. Religião
é o homem em busca de Deus, por isso que existem muitas religiões no mundo. O Evangelho é Deus em busca do homem, por isso há um só Evangelho. O homem em busca de Deus, ele mata, ele destrói, e temos inúmeros exemplos ao longo da história que ratifica e corrobora com o que nós estamos dizendo aqui. Porém, o Evangelho é diferente. O Evangelho não consiste em regras. O Evangelho não consiste em rituais. O Evangelho é relacionamento com Deus. E agora Deus se revela ao seu povo dizendo tudo o que eu quero de vós. E agora eu gostaria de interagir contigo e te desafiar a dizer para si mesmo o que é que Deus quer de mim. Você pode dizer, diga, o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de mim? Agora olhe para a pessoa linda, maravilhosa, especial que está ao seu lado e diga a ela, o que é que Deus quer de você? Vivemos sob pressão o tempo todo. A mídia dita suas tendências. A mídia em todo tempo vai ditando as suas normas, as suas tendências, e às vezes somos marionetes de um sistema onde estamos fazendo o que o governo quer de nós, o que as ideologias esperam de nós. E às vezes a gente tem hábitos e comportamentos que nem percebemos, mas estamos sendo influenciados, e ao menos perguntamos para nós mesmos o que Deus quer de nós. E Deus aqui deixa muito bem claro o que Ele quer de você. E eu espero que ao acabar esse culto, você não saia daqui com dúvidas. Você possa chegar em casa ciente, plenamente consciente, cônscio de tudo que Deus espera de você. E Deus foi direto ao assunto. Deus foi direto e Deus disse bem assim, tudo o que eu quero de vós é que, em primeiro lugar, pratiques a justiça. Em primeiro lugar, pratiques a justiça. Deus espera que você seja justo, que você seja verdadeiro, que você opte sempre pelo que é bem, pelo bem, porque isso é justo, porque isso é correto, porque isso é nobre. É isso que Deus quer de nós. O presidente americano John Kennedy, ele chegou a dizer, se você agir sempre com dignidade, talvez você não consiga salvar o mundo, mas com certeza você será um canalha a menos nesse mundo. Se você for justo, você não vai salvar o mundo, mas o seu mundo será salvo, porque você será um canalha a menos. Isso por ser justo. No Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e em sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz prosperará. Os ímpios, porém, não são assim. São como palha seca, a quem o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão nos juízos, e não permanecerão na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que anda nos caminhos do Senhor. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas sempre opta, escolhe o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho do Senhor. Por isso, o que Deus quer de ti é que você pratique a justiça. Agora, não confunda a justiça com moralismo.
o falso moralismo, aquele que é legalista, aquele que envaidece na sua justiça própria. E essa justiça própria é insignificante, apenas que você faça o certo pelo simples motivo de ser o certo. E sobre falso moralismo, gente, tem tantas histórias. Um dia eu vi a história de um pregador que desceu no aeroporto, pegou um táxi e começou a evangelizar um taxista, um senhor que já tinha 20 anos na profissão, e começou a falar de Jesus, e o taxista, crítico, irônico, disse: esse Jesus muda mesmo, muda, transforma, transforma, e é possível a pessoa andar com Deus e ser íntegra? E o pregador disse: sim, é possível sim. Você é íntegro? Pregador: eu sou um homem honesto, eu sou um homem justo, eu sou um homem correto. E o taxista ficou ouvindo todo aquele relato. No final, quando chegou ao seu destino correto, o taxista pegou um cartão e disse: só a próxima vez que você vier, já que você vem sempre, ligue para mim. Não ligue para a cooperativa, não. Ligue para mim que a gente consegue aí diminuir desse valor uns R$52. E o pregador disse: que legal, uns R$52 já é alguma coisa. O taxista olhou para ele e disse: você não é tão justo quanto aparenta. Você acabou de se vender por causa de uns 50 e por causa de R$2. Tudo que Deus quer de nós é que venhamos praticar a justiça. Eu não estou aqui para condenar aquele pregador. Eu estou aqui para alertar que a gente vive um falso moralismo, a gente vive esse falso legalismo, e a gente comete muitas corrupções no dia a dia. Muitas corrupções. Eu vou dizer algumas delas, por exemplo: furar fila. Atira a primeira pedra aquele que nunca furou fila. Oi? Nunca furou fila? Oh, rapaz, que maravilha. Eis aqui uma irmã que nunca furou fila. Nunca furou fila? Acabou de furar agora, irmã. Porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, acabou de cometer pecado. Furar fila, às vezes inconscientemente. Às vezes agimos pelas emoções, pela situação, e inconscientemente a gente está furando fila. Fila do banco, fila da escola, fila, enfim. É bem provável que alguém tenha cometido esse erro. Comprar produtos falsificados, CD, DVD, e investir no mercado negro da pirataria. E aí, irmãos, pedir para o colega assinar a lista da chamada na escola. Alguém já fez isso aqui? Ou então pedir para o colega colocar o nome no trabalho esse que você nem compareceu. Nem compareceu. Fazer prova em dupla e não ajudar em nenhuma resposta. Fica lá a dupla e o camarada vai fazendo tudo. Não, pesca eu acho que não, né? Pesca não. Aceitar o troco acima do valor correto. Um dia minha esposa recebeu o troco, olhou para a mulher que estava atendendo, a mulher do caixa, e disse: moça, o troco está errado. Ela: errado? Errado. Aí disse: confira, tenha mais. Tenha mais, desculpa. É porque isso é tão estranho acontecer. Isso é tão estranho. Mas tem gente recebendo troco a mais, ainda olhando e dizendo: glória a Deus, louvado seja teu nome. Não respeitar os lugares reservados. Não respeitar as prioridades. Isso até no trânsito, tem um estacionamento reservado por prioridade. Para ancião, para gestante, para deficiente. Mas você
Principalmente estacionamento de shopping, viu, gente? Isso acontece muito. E aí a pessoa emburaca o carro lá e não quer saber mais de nada. Mas além de não respeitar os lugares reservados no ônibus, já andei muito de ônibus, e eu vi cada comportamento. Eu via sujeito que fingia que estava dormindo, menino novo, saudável, fingia que estava dormindo. Chega, roncava para não ceder a vaga para uma senhora que estava ao seu lado. Pedi para o professor tirar a falta alegando doença, sendo que não estava doente. Copiar trabalhos da internet, Ctrl+C, Ctrl+V. Jogar lixo na rua. Tão comum, né? Essa prática é tão comum. Jogar lixo na rua contribui para toda uma série de consequências desastrosas. Mas é uma tendência nossa, colocar lixo na rua. Quando eu fui, ano passado, pregar na França, a gente andou muito de ferroviária, no metrô de Paris. E lá, de fato, tem uma catraca que não cobra. Está escrito lá, para quem não tem condições. Eu fui a primeira vez, comprei, a segunda vez, comprei, mas na terceira vez, no terceiro dia, a corrupção está intrinsecamente inerente ao nosso ser. Eu disse, rapaz, eu sou brasileiro, nasci na tipo O. Eu vou pagar isso aqui nada. Aí na hora o Espírito Santo corrigiu, admoestrou o nosso coração. Por que não pagar? Por que fazer o que é errado? Mas é aquele jeitinho brasileiro, e esse jeitinho é tão comum, que às vezes o professor diz, olha, o tempo se esgotou. Você diz, não professor, mais um tempinho. Sempre com aquele jeitinho, sempre com aquela manha. São todas as maneiras de corrupção. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque é muito fácil falar dos políticos, que coloca dinheiro nas cuecas, que rouba e desvia milhares e milhares de reais fortuna. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. É provável que nós não venhamos fazer a mesma coisa simplesmente porque não temos a oportunidade. Mas, infelizmente, a corrupção está generalizada. E as pessoas estão fazendo um gato de energia, estão fazendo um gato de internet, estão fazendo um gato de TV com assinatura. E as pessoas estão esquentando carteira, as pessoas estão fazendo nota fria e tratando isso com total naturalidade. Aí vivemos nesse país tão triste. Uma mulher estava no Japão, ela esqueceu sua bolsa, eu vi um palestrante falando sobre isso, no metrô. E quando ela esquece aquela bolsa, ela fica desesperada e ela procura a guia que ali estava e disse, olha, eu esqueci minha bolsa, e agora? A mulher disse, calma, a sua bolsa vai voltar. Mas como? O metrô vai voltar. Ele vai passar novamente por aqui. E de fato, ela esperou um tempo, o metrô passou por lá e de fato, a bolsa estava no mesmo lugar, ninguém tinha mexido. Ela ficou maravilhada com aquilo. E a outra pessoa ficou completamente impressionada. Que isso é tão comum. Já no Brasil, a pessoa foi andar no parque, fazer a caminhada, depois de andar de bicicleta, deixou a bicicleta lá acorrentada. Quando voltou, tinham serrado a árvore e tinha levado a bicicleta. Coisa terrível. Triste. Mas é o mal de uma nação. É justamente a corrupção. E o que Deus diz para o seu povo é: pratiques a justiça. Eu vi uma história faz muito tempo. Escute essa. O homem estava no restaurante, acompanhado com uma mulher. De repente, uma pessoa que estava na mesa saiu e deixou uma bolsa. E aquela bolsa, ele abriu no intuito de procurar contato. E ao encontrar o contato, ele ligou. Ele ligou para a pessoa imediatamente voltou. E a pessoa disse que naquela carteira tinha muito, muito dinheiro, mas começou a agradecer
O dono do restaurante ficou tão comovido, tão impressionado com aquela atitude, que logo chamou a imprensa. Vamos chamar a imprensa porque uma atitude como essa é rara, é tão difícil em nossos dias, para que sirva de exemplo para os demais. A imprensa chegou, aquele homem que fez o ato de bondade, de caridade, ficou logo nervoso, começou a se estremecer. E o repórter perguntou, olha, vamos fazer a reportagem dessa maneira. Ele disse, eu não posso não. Mas por que você não pode? Depois de um ato tão bonito que você fez? É que essa mulher aqui não é minha esposa, é minha amante. É o falso moralista. Faz uma coisa certa, mas ao mesmo tempo está totalmente errado. O que Deus quer de mim e de você aqui, pratiques a justiça. Deus nos deu 10 mandamentos, não foi? A maioria dos mandamentos diz, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Os homens, por conta própria, criaram mais 2 mandamentos. E hoje em dia a lei são 12 mandamentos, não são mais 10. O 11º mandamento é, não seja pego. Não seja pego. E o 12º é, se for pego, minta até a morte. E essas são as leis que os homens estão fazendo. Infelizmente, vivemos em um mundo que há uma grande inversão dos valores. E não é fácil ser cristão, não é fácil ser sal da terra, ser luz do mundo, nadar contra a maré, contra a onda, não porque estamos na direção errada, ao contrário, porque estamos na direção certa. E o que Deus quer de mim, de você, que pratiques a justiça, que venhamos praticar a justiça, e essa justiça começa dentro de casa, irmãos. Quantas situações a gente escuta falar, ouve falar de pessoas que simplesmente recebem um atendimento e diz para os filhos, o telefone está tocando, se for para mim, diga que eu não estou. Aí o menino, criança, pega o telefone, alô, fulana tá, ela mandou dizer que não tá. E a gente está ensinando ao menino a ser corrupto, ao menino a tirar proveito, a tirar vantagem. E às vezes praticar a justiça é você não denegrir, não difamar, não caluniar a pessoa. Você já ouviu a história do pastor que foi jantar na casa dos diáconos? Já ouviu? O pastor chegou, foi jantar, todo feliz na casa dos diáconos. Os diáconos sentaram, prepararam aquela refeição. E uma criança de 4 anos começa a olhar para o pastor. Aí vai para um lado, aí vai para o outro. E de repente a mãe, o que é, filho? Que você está olhando tanto para o pastor? Não, é porque eu ouvi a senhora falar com o papai que o pastor tem 2 caras. Eu estou procurando a outra. Eu estou procurando a outra cara do pastor. Pratiques a justiça. Seja justo, seja verdadeiro, seja autêntico. É isso que Deus quer. É isso que Deus espera de nós. Em primeiro lugar, pratiques a justiça. Segundo, ames a misericórdia. Que você seja misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles verão a Deus. O que é misericórdia? Não é ter pena do outro. É um sentimento muito medíocre, pena. Mas é ter compaixão. E você sabe o que é ter compaixão? O sentido, a raiz etimológica da palavra compaixão é ter paixão com. Ou seja, é se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do irmão. É desenvolver o altruísmo abnegado e ser movido por a empatia solidária. Por isso que a Bíblia diz alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Ames a misericórdia. Seja misericordioso. Você viu a polêmica aí que envolveu o MC que chama, é? MC, né? MC Gui, sei lá. Você viu a polêmica? Realmente ele errou. Mas eu quero saber quem expôs mais aquela menina. Ele ou a mídia? Se alimentando das desgraças, se alimentando das misérias. Quem errou? Quem está errando mais? Quem está expondo mais as meninas? Errou. Pronto. Vamos corrigir para que sirva de lição. Tudo bem.
Mas essa exposição constrange aquela criança, constrange aquela menina. Mas o problema é que a nossa oração é terrível, irmãos. A nossa oração, quando o problema está diretamente conosco, é Deus misericórdia, Deus misericórdia. Mas quando é com o próximo, é Deus juízo, Deus justiça. Ou seja, Deus, quando lembrares de mim, lembra com misericórdia. Mas quando lembrares do outro, lembra com justiça e com juízo. Isso não é amor, a misericórdia. Quando Deus diz, ames a misericórdia, é você ter compaixão, se colocar no outro. Procurar sentir as suas dores, os seus dramas, as suas dificuldades. A Bíblia nos diz que Jesus fazia milagres, mas antes de realizar milagres, ele olhava para a multidão, como um grande rebanho que não tinha pastor, e se compadecia delas. Hoje, depois desse aparelho aqui, tudo vira notícia, tudo vira manchete, as pessoas estão morrendo mesmo, sendo afogado, e o pessoal só registrando ao vivo. Olha, gente, está morrendo aqui, acompanhe, estamos a vivo, compartilha. E a pessoa morrendo lá e ninguém é capaz de salvar. Pratiques a justiça, ames a misericórdia. Seja misericordioso. Mas não faça isso por legalismo ou moralismo, faça isso por amor. E todos os dias Deus nos dá a oportunidade de exercer a misericórdia. Deixa eu te contar uma história que eu já contei sobre o espírita, o católico e o evangélico. Escute essa história. É apenas um conto para refletirmos. Um mendigo maltrapilho estava com muita fome. E ele ouviu falar que havia 3 vizinhos conjugados, em casa conjugada. Um era espírita, o outro era católico, o outro era evangélico. Aquele mendigo pensou, hoje eu não morro de fome. Vou ser inteligente, vou no café da manhã na casa do espírita e peço um pão. Logo vou receber um pão. No almoço, vou na casa do católico, recebo um pão, vai ficar tudo resolvido. E no jantar à noite eu vou na casa do evangélico, recebo um pão e esse dia eu não morro de fome. Assim ele pensou e pensou até sabiamente. Chegou o dia, logo pela manhã, foi na casa do espírita. Bateu na porta, o espírita atendeu e ele disse, olha, eu estou precisando de um alimento. Você não tem nenhum pão para me dar? O espírita disse, eu só tenho um pão, mas como sua necessidade é maior do que a minha, pode levar. E foi caridoso. E aquele mendigo, graças a Deus, ganhei minha manhã. E os espíritas enaltecem muito a caridade e acreditam até mesmo que a caridade é um meio de salvação, aquilo que nós não cremos. Enfim, resolveu a situação dele. Chegou à tarde, o horário do almoço. Ele lembrou do católico, agora é a vez do católico. Vou lá na porta do católico, pá. Católico atendeu e disse, pois não, disse, olha, eu queria muito a sua ajuda, estou com fome, a situação não está bem, não está boa, está muito difícil. E o católico disse, eu só tenho esse pão, mas como eu acredito na partilha, eu vou dividir esse pão. A metade é minha, a metade é sua. O mendigo ficou feliz, não tão feliz quanto o café da manhã, mas ficou feliz, pelo menos a metade deu para resolver. Chegou a noite, hora do jantar. Ele vai bater na porta do evangélico, toque. O evangélico atende. Por gentileza, estou com fome, me dê um pão. O evangélico diz, eu só tenho um pão. Esse pão é meu. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por você. Fechou a porta na cara do coitado. E o coitado morreu de fome. É verdade que o espírita faz pela crença na caridade. Os católicos fazem pela crença na partilha. Mas os evangélicos, pela crença que a salvação é pela fé e não estão errados, esquece as obras que confirmam a fé. E não praticamos obras como deveríamos praticar. A gente olha para a miséria e para a desgraça do outro, e sabe o que a gente fala? Eu vou orar por você. Não vai resolver, meu irmão, porque a oração é orar com ação. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude.
É como um cético chegou a dizer, mas Deus, se tu existe, por que a situação dessas pessoas se encontra dessa forma, pessoa raquítica, faminta, miseráveis, sofrendo? E ele diz, por que será que o Senhor não faz nada? E Deus falou com aquele cético, disse, eu já fiz, eu fiz você. Seja você resposta das suas indagações, seja você resposta dos seus questionamentos, seja você resposta das suas murmurações. Você pode ser o milagre de Deus na vida de muitas pessoas, meus irmãos. Você pode ser a resposta de Deus na vida de muitas pessoas. Como igreja, sabe o que eu mais admiro, sabe o que mais me impressiona, sabe o que mais traz alegria para o meu coração? É aquela casinha que nós temos ali do lado, na esquina, Casa da Esperança. A gente paga um salário mínimo de aluguel. Casa modelo original da Chess, cai uns pedaços todo mês, a gente tem uma reforma. E ajuda financeiramente uma pessoa para estar integralmente se dedicando ali, cuidando de crianças carentes, que sofrem com vulnerabilidade econômica e social. E o maior relato é quando os pais chegam para a gente e dizem bem assim, olha, eu quero agradecer, pastor, a essa igreja, porque o meu filho era assim, o meu filho era dessa forma, e hoje, graças a Deus, ele está bem melhor. Tinha crianças, Rodolfo Regina, sabe, disse que enterrava o gato vivo, que enterrou o gato vivo, crianças tão cruéis. Um dia cheguei lá, estava a nossa irmã Regina catando um piolho daqueles meninos, e pac. Que cena, Jesus, deu vontade de correr e nunca mais aparecer. Mas tinha piolho ali, não era, Regina? E ela pegava na mão e tac. Eu disse, isso é o Evangelho, só o Evangelho faz isso. Ver todo o empenho, ver toda a dedicação da irmã Mariana se multiplicando em 1000 para atender essas crianças. Eu te desafio, irmão, vai um dia lá, vive essa experiência, assim como muitos irmãos têm feito, e você vai encontrar um sentido para a tua existência. José Irion chegou a dizer, procurei a Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, também não encontrei. Mas quando eu procurei o próximo, eu encontrei os três. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber, mas a gente prefere receber do que dar, não é verdade? Quer ver um exemplo disso no Natal? Tu gosta mais de dar ou de receber? A gente sempre cria a expectativa de que vamos, ser cheios de presente, que vai vir presente de tudo que é lugar. Na hora de comprar já é aquela situação difícil, aquela luta com o bolso, com a carteira, com a economia. Mas quando a Bíblia diz é melhor dar do que receber, sabe por quê? Tem uma lógica, tem um sentido disso, só dá quem tem. Só dá quem tem, por isso é melhor dar do que receber. E se você tem, foi Deus que deu. Quando você é abençoado, é para abençoar. Deus disse, anda na minha presença, Abraão, e ser tu uma bênção. Ou seja, eu vou te abençoar mais e mais a partir do momento que você entender que quando sou abençoado, sou abençoador. Foi isso que Esté entendeu quando foi levantada para ser rainha. Deus não me colocou aqui por acaso. Ele me colocou aqui para ajudar pessoas. Foi isso que Salomão entendeu quando foi levantado para ser rei. Deus não me colocou aqui por acaso. Deus me colocou aqui para ajudar pessoas, para atender às necessidades, para ajudar aos carentes. Portanto, amem a misericórdia. Eu espero que você saia daqui, irmão, decidido a praticar a justiça, decidido a amar a misericórdia, a olhar com compaixão, porque é isso que Deus quer de você. Terceiro lugar, que andes humildemente com o teu Deus. Por fim, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Lembrei aqui Jaéder, nosso líder lá do Ministério de Futebol, nas segunda-feiras, fez até uma atitude muito interessante agora, nobre. Cada jogo a pessoa levar um quilo de alimento não perecível. Parabéns por essa atitude, para distribuir entre os carentes. Terceiro lugar, andes humildemente com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, te dar uma razão para ser humilde. Os anjos foram expulsos dos céus por causa do orgulho. Os homens serão aceitos nos céus por causa da humildade. Santo Agostinho disse que os anjos se tornaram demônios por causa do orgulho.
E os homens podem se tornarem anjos por causa da humildade. Vivemos em um mundo em que os homens querem ser príncipes, os príncipes querem ser reis, e todos os reis quiseram ser venerados como um Deus. Mas somente Deus quis ser homem e viveu plenamente a nossa humanidade, nascendo em uma manjedoura, andando de jumentinho, morrendo em uma cruz, rompendo com todos os paradigmas da sociedade e nos provando que é possível sim fazermos muito mesmo tendo pouco. O que Deus quer de você é que você ande humilde. E quem anda humilde não murmura, gente. Deixa eu te dizer algo, quem murmura é a expressão do orgulho no coração. O orgulhoso murmura. O orgulhoso não perdoa. Eu não lembro se foi na Colômbia, mas eu tenho esses DVDs ali no gabinete sobre os grandes avivamentos. Mataram a esposa do pastor, e a esposa do pastor continuou a missão naquele lugar. Um dia os repórteres perguntaram a ela, e foi um avivamento: por que você não deixou essa cidade? Por que você não deixou esse lugar depois de viver um trauma tão grande? Sabe qual foi a resposta daquela mulher? Eu escolhi ser humilde. E o repórter: humilde? Como assim? Humildade para mim é não se ofender com o mal que as pessoas lhe fazem. Há tantas pessoas amarguradas, rancorosas, cheias de celeumas. Sabe por quê? Estão acumulando em seu coração má recordações. E sabe o que é isso? Orgulho. 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 Puro orgulho. Uma pessoa humilde, ela tem facilidade de perdoar. Ela tem facilidade de se relacionar. Ela não tem intriga, ela não causa confusão. Ela não disputa nada com ninguém. E o que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos andar em humildade. Sermos humildes. Escute. A Bíblia vai nos dizer que os humilhados serão exaltados, não é? Vamos aprender a interpretar a Bíblia corretamente. Tem gente que nasceu humilhado, vive humilhado, vai morrer humilhado e nunca vai ser exaltado. Eu conheço muita gente assim. Não sei quem criou esse adjetivo, esse sinônimo de faltas de recursos. A pessoa está desprovida de numerários, é humilde. Não tem condições financeiras. Ah, eu sou humilde. Meu irmão, tem tanto pobre arrogante. Tem tanto pobre arrogante. Eu estava no seminário, eu trabalhei na favela, na comunidade do Sítio Novo. Eles não tinham praticamente nada, casa bem simples, mas todo domingo era uma disputa de som com som. Era cada som mais equipado do que o outro. Trabalhava o ano todo para comprar a miséria de um som. E quando eu começava a pregar, eles aumentavam o som. Era terrível. E quem foi que disse que os humilhados serão exaltados? Não é isso que Deus quis dizer. O que Deus quis dizer é que aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. E não é se humilhar perante os homens. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Aquele que a si mesmo se humilha e se humilha na presença de Deus, esse será exaltado. Esse sim será honrado. E uma pessoa humilde, ela está disponível a fazer o que for preciso. Conhecemos na Alemanha um jovem que estava fazendo doutorado. Acabou o culto, ele chegou para a pastora e disse: pastor, amanhã quem é que está na escala de lavar o banheiro? Eu estava pregando lá. Quem é que está na escala de lavar o banheiro? Igreja Batista Lagoinha, em Berlim. Quem é que está na escala de lavar o banheiro? Aí a pastora foi olhar e disse bem assim: é você. Ele disse: amanhã logo cedo eu estou aqui. Quando ele saiu, a pastora disse bem assim: ó, ele veio do Brasil para aqui para fazer o doutorado. E está todos os dias aqui, quando é necessário, até lavando banheiro. Meu Deus, que exemplo lindo. O que Deus quer de você? Pratiques a justiça. Ames a misericórdia. E ande humildemente.
eu concluo dizendo, é possível sim andar com Deus na terra dos viventes. E Miqueias nos ensina isso. Não nos ensina que simplesmente é possível, mas nos ensina que Deus espera isso de nós, de mim, de você, que venhamos andar com Ele e que venhamos viver a diferença em todo lugar. Sabe como Elias era conhecido por onde passava? Ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Eu não sei como você quer ser conhecido, mas para mim basta ser identificado nos lugares como um homem de Deus. Não haverá satisfação melhor do que andar com Deus na terra dos viventes. Não importa o que os governantes estão fazendo, os juízes estão fazendo, os sacerdotes estão fazendo. Eu sei o que Deus quer de mim. E tudo que Deus quer de mim, conforme está escrito. Você entendeu? O povo falou e Deus disse, agora é minha hora de falar. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Tudo que Ele requer de você, tudo que Ele pede a você, sei que agora você não tem mais dúvida. Sei que agora você sabe muito bem o que Deus espera de você. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.